Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivan, sou professor de Física, e nesse vídeo aqui eu gostaria de falar um pouco com você sobre uma questão muito fácil do Enem, tá? Então, uma questão realmente que virou motivo de piada, certo? Que foi uma questão de matemática, né? Que basicamente pedia para você fazer o seguinte: pedia para que você expressasse, né, na forma decimal 1,35 bilhões de reais, tá? Então, basicamente é uma questão assim facílima de representação numérica. Então, como expressar um número grande com muitos zeros. Então, basicamente, o que você precisa fazer é saber quantos zeros tem 1 bilhão. Tudo bem? E o que eu queria conversar aqui com vocês é o seguinte, né? Que muita gente acha que esse tipo de questão, que é fácil, e é muito fácil mesmo, tá? Acha que é um tipo de questão muito fácil para o Enem, tá? Porém, eu queria mostrar para vocês o seguinte, que mesmo essa questão, tá? Ela não tem um padrão de dificuldade muito baixo, tudo bem? Então é um padrão normalizado de zero, o que quer dizer mais ou menos o seguinte, que o aluno médio, tá? O aluno que tira 500, tá? E tem mais ou menos essa capacidade de raciocínio matemático, ok? Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muita gente, quando eu critico o Enem, me fala que você tem que considerar as diferentes realidades socioeconômicas. Eu sei disso, tá? Então, cada situação econômica é diferente, cada escola é diferente, cada região, cada cidade, cada família é diferente. Porém, o que eu queria mostrar aqui é que o nível realmente é muito baixo, tá? Então, não vou falar com achismo, mas vou falar com os dados e baseado nos dados que o INEP divulga, tudo bem? E aí eu vou olhar essa questão que foi facílima, motivo de piada entre os estudantes. Tudo bem? A gente vai ver como, se você olhar os dados friamente, ela não é tão fácil assim, tá? Comparado com o nível dos estudantes. E aí você tem duas alternativas, tá? Ou você vai me dizer que esse nível de questão ele é adequado para o Exame Nacional do Ensino Médio, tudo bem? Que é o que eu não acho, o que eu não aceito. Ou você vai me dizer o seguinte, olha, o nível dos nossos estudantes ele é muito baixo. Na verdade, o nível do nosso egresso de ensino médio ele tem um nível típico de aluno de ensino fundamental. Então ele está ali brigando para saber como se escreve 1,5 bilhão de reais. Tá? Ou seja, ele não tem capacidade, ele não tem as ferramentas necessárias para enfrentar um curso de cálculo 1, curso de álgebra linear, para enfrentar um problema complexo, para fazer uma modelagem de problema do dia a dia, para fazer uma álgebra que seja. Tá? Então, realmente, esse é a nossa situação. Esse é o nosso problema. E aí a gente precisa ver, ó, a gente vai aceitar esse nível ou a gente vai tentar exigir e fazer uma prova de nível de ensino médio. Tá? Então, de forma alguma, a proposta aqui é a gente, olha, vamos fazer uma prova tão difícil no Enem, que seja um vestibular de escola militar, uma prova de alto nível, super exigente, não. Tá? Mas o objetivo aqui é deixar claro para você, olha, a situação está muito ruim, tá? Então, me acompanha aqui nesse programa que eu fiz. Então, basicamente, isso aqui é um notebook em Python, tá? Eu vou programando um pouco. Eu faço importação de gigabytes de dados, eu importo todas as respostas de todos os milhões de participantes do Enem do ano de 2022, tá? E a gente vai olhar aqui o comportamento da questão 175 da prova azul. Tá? Então, essa questão aqui eu vou ler junto com vocês para a gente olhar o enunciado. Vamos lá. Então, ao escutar notícias que um filme recém-lançado arrecadou, no primeiro mês de lançamento, 1,35 bilhão de reais em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia, com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi. E aí você tem essas 5 alternativas, tá? Que tem 1, 3, 5 seguido de alguns zeros. Então, basicamente, a única coisa que você precisa fazer é saber escrever 1,35 bilhão. 1 bilhão e 350 milhões de reais. Tudo bem? Diga-se de passagem, você nem pode alegar que você não consegue contar o número de zeros, porque ele está separado de 3 em 3, ou seja, é exatamente o jeitinho para você ler. Olha, isso aqui são as unidades, dezenas, centenas, depois vem os milhares, depois vem os milhões, depois vem o bilhão. Tudo bem? Então, basicamente, a única coisa que você precisa fazer é saber
trabalhar com números grandes. Tudo bem? Então essa aqui é a questão que virou motivo de piada, tá? Que o Enem gastava tempo para perguntar, né, quantos zeros tem 1 bilhão. Tudo bem? E aí você vai me perguntar assim, professor, eu acho que o padrão de acerto dessa prova, assim, foi absurdo. A galera acerta isso a rodo. Muita gente acerta, mesmo que é muito ruim. Eu vou te dizer, não. Tá? Então, realmente, o nosso nível da escola, tá? O nosso nível da educação básica, o nosso ensino médio, ele não capacita as pessoas a escrever números grandes, tá? Com um grau razoável de certeza, tá? Então, questões desse nível, pelo menos, vai lá, não chega a ser maioria, como a gente vai ver logo daqui a pouco. Mas, né, muita gente, uma parcela razoável das pessoas não consegue responder a essa pergunta. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? De todos os bancos de dados, tá? Eu vou selecionar aqui os parâmetros desse item. Então, vou selecionar lá, olha, a prova de matemática, da prova azul, a questão 175, tudo bem? E a gente identifica esse item aqui, que é o item 60.441. Tá? A gente seleciona e vai ler os parâmetros dele. Tá? Então, os três parâmetros que caracterizam um padrão de acerto de um item do Enem, né? Tem o parâmetro A, que é discrepância, B de dificuldade e C de acerto aleatório. Tudo bem? Então, se você não entende esses parâmetros, eu vou deixar no final desse vídeo um outro vídeo de apoio que eu explico esse modelo que vai gerar a próxima curva. Tá? Então, esses basicamente são os três parâmetros que caracterizam o padrão de acerto e a gente consegue construir uma curva desse tipo. Tá? O Enem fornece os dados normalizados, né? A gente precisa jogar a média para 500 e o desvio padrão de 1 para 100. Tá? Então a gente tem uma curva desse tipo, que é o padrão de acerto desse item. Que curva é essa? No eixo horizontal a gente tem a habilidade, tá? A nota que você recebe do Enem é a sua habilidade, que vai ter uma média de mais ou menos 500 e vai de menos infinito a mais infinito. Na prática não chega a tanto, tá? Porque a gente tem certas hipóteses, argumentos bayesianos, né, que limitam. Só você nem consegue na prática. Se você fizer toda a prova e errar tudo, você não chega a zero, nem a menos infinito. E se você acertar tudo, você também não chega a mais infinito nem a 1000. Tá? Então você tem um certo limiar de notas, em torno de 500. Certo? Porém, o que isso está dizendo para a gente? Olha, um aluno aqui com mais ou menos 500, né, que é o nível de dificuldade. Então, o nível de dificuldade, o parâmetro B dessa questão é essa linha vermelha pontilhada, ou seja, esse aqui é o nível de dificuldade dessa questão. É o nível que separa as pessoas que erram sistematicamente essa questão das pessoas que acertam sistematicamente essa questão. Por que essa palavra sistematicamente? Porque sempre tem uma chance de uma pessoa errar, acertar, errar por desatenção, acertar por sorte, enfim. Né? A gente está falando aqui de estatísticas, de probabilidade de acertos. Certo? E aí eu observei uma coisa. Qual que tem que ser a nota do Enem para uma pessoa acertar esta questão? Essa questão, assim, muito fácil, com, digamos, uma probabilidade de 90%. Não, 90%. Não estou nem ali nos 95%, 99%. Tá, 90%. Essa chance de 90% você consegue atingir com uma nota em torno de 650. Tá? Para você ter ideia, 700 já é uma nota que você consegue acessar a universidade pública. Tudo bem? Então, um pouquinho abaixo disso, tá? Não 700, mas 650, que você já acessa muitos cursos de, menos concorridos, você consegue acertar essa questão com 90% de taxa de acerto. Tudo bem? Ou seja, não é lá essas coisas todas. Tá? E aí a gente pergunta, olha, professor, mas aí onde é que estão os estudantes nessa faixa de habilidades? Qual que é o histograma de nota? Vamos construir. Então a gente pode ir agora para os nossos alunos. A gente importa lá as notas que os milhões de pessoas tiraram. A gente vai lá construir e vamos criar um espectro de histograma, um gráfico de histograma. Ou seja, a gente organiza faixas de notas e vamos ver quantos alunos caem em cada uma dessas faixas de notas. E o histograma é esse aqui. Então observe uma coisa. Que a moda, ou seja, esse pico dessa distribuição, a nota mais comum, certo? Ela está abaixo desse nível de dificuldade. Você tem aqui 502, se eu não me engano, que é essa linha vermelha. Tá? E esse pico, ele está antes
dessa dificuldade, ou seja, o mais comum, certo? A moda, esse pico de distribuição das notas, ele está abaixo dessa dificuldade, ou seja, o mais comum, se você tivesse que apostar ali, seria uma nota dessas faixas de notas seria uma nota abaixo disso. Você vê como a situação é muito complicada, tá? É claro que tem uma quantidade razoável de pessoas acima disso, né? E esse nível vai caindo aqui à medida que você vai se aproximando a altas notas, tudo bem? Então já começa a mostrar que a situação não está tão bonita assim. E aí a gente pode contar quantas pessoas estão acima e quantas pessoas estão abaixo desse nível de dificuldade, né? Porque observe também o seguinte, que você tem muita gente aqui em cima, né? Porém, você não cai tanto, tá? Abaixo do 500. Em contrapartida do outro lado direito, né? Você tem uma cauda mais longa, como a gente diz. Então a gente pode contar quantas pessoas estão abaixo e acima desse nível de acerto, tá? Então, observe o seguinte, aqui eu fiz a conta, tá? Contei isso aqui e 27% das pessoas, tá? Então 27% dos estudantes, tá? Um pouco menos de 30%, não um terço, um pouco menos de um terço, tá? Dos estudantes estão, vamos lá, 25%. Então, 1 a cada 5. Tá? Então, 1 a cada 5 estudantes não tem capacidade para resolver essa questão. 1 a cada 5 estudantes não tem capacidade de dizer quantos zeros tem 1 bilhão. Tá? Assinalar esse item. 1 a cada 5. Um pouco mais que isso até. Certo? Então, você vê o quão bizarro a situação que a gente vive aqui na nossa educação pública, nossa educação básica do nosso país. E aí, para você comparar assim, professor, mas você está mostrando um monte de estatística, TRI, não conheço essas curvas e tal. Então vamos para uma coisa, né, que vai dar um resultado parecido com esse, um cenário parecido com esse, que vamos olhar a taxa de acerto. Então, o que as pessoas marcam quando vem essa questão? Então a gente pode acessar agora o que cada desses milhões de estudantes marcou nessa questão 175, né? Ou pelo menos aqueles que fizeram essa prova azul. E a gente marca o histograma de notas, de alternativas assinaladas. Observe o seguinte, que a gente tem um pico, ainda bem, né? Que a maioria das pessoas marca a alternativa correta, que era a alternativa E. Aqui mais de 350 mil alunos que pegaram essa prova azul marcaram. Mas a gente tem aqui, olha, mais 50 mil que marcaram D. Aqui quase que parece uns 75 mil marcaram B, tá? 40 mil marcaram C, certo? Normalmente aí você tem uma quantidade bem razoável de pessoas aqui à direita que se somar os três erros dos extratores, né? Ou seja, as alternativas incorretas, né? Dá uma coisa relevante se somar essas três juntas. Se a gente fizer aqui a taxa de erro, tá? Pegar todo mundo marcou E, pegar 100% menos isso, a taxa de erro dessa questão, tá? Ela dá, olha só, a taxa de erro deu 36%, certo? 36% das pessoas, ou seja, mais de um terço, erra, tá? Essas duas contas deram diferente, né? Porque a gente pode, com outros acertos, estimar que a pessoa tem uma habilidade maior. Tudo bem? Isso aí faz parte do modelo estatístico. A pessoa pode errar essa por distração e acertar outra mais difícil e tá tudo bem. Tudo bem? Mas quando a gente só olha essa sem TRI, a gente percebe aí essa taxa de erro de 36%. Ou seja, mais que 1 em cada 3 pessoas. Tá? Ou seja, do pessoal que faz Enem, dos candidatos, 1 em cada 3 pessoas erra uma questão fácil desse jeito, gente. Isso aí é absurdo. Tá? Então, assim, eu fico até meio nervoso quando eu gravo um vídeo como esse, porque eu fico frustrado com a quantidade de pessoas que, ao ver uma questão dessa na prova, consegue errar. Tudo bem? Então, só para vocês terem ideia, que sempre que vocês olharem para uma prova como a do Enem e virem que ela é fácil, tá? Isso aí eu acho muito ruim, porque você tem uma prova ali que é o acesso para a universidade pública, que se propõe a ser centro de excelência em produção de conhecimento. Tudo bem? E o acesso dela é feito por uma prova desse nível. Ok? Então, para este fim de seleção de candidatos para o ensino superior, isso aqui é completamente inadequado.
na minha opinião, porque isso aí não é matéria de ensino médio, gente. Simples. Isso é matéria de ensino fundamental. Uma pessoa ali do seu sexto, sétimo ano consegue fazer isso. Simples. Isso aí é o fato objetivo. E, porém, né, em termos de exame, em termos de você fazer um diagnóstico que as pessoas sabem e não sabem, isso aqui é bem razoável. Esse nível de dificuldade é a média. É o 500, é o zero, né? Vamos lá, um pouquinho abaixo do zero, 0,02 na escala de dificuldade normalizada. Tá? Mas ali está ali na média, ou seja, é uma dificuldade mediana. Tá? Acredite se quiser. 27% das pessoas apenas está abaixo disso, né? Se você fizer o contrário, então você tem 72% acima, ótimo, que bom que tem maioria. Mas o pessoal que está abaixo, 27% que não é uma parcela desprezível dos egressos do ensino médio. Ok? E a taxa de erro dá 36%, ou seja, é uma taxa de erro muito grande para uma questão tão fácil quanto essa. Certo, pessoal? Então, basicamente, esse vídeo, queria falar sobre isso, queria falar como esse padrão de acertos ou de erros, na minha opinião, assustador de uma questão simples como essa. Tá? Então, quando você ouvir essa piada com o Enem, quantos zeros tem 1 bilhão, né? Lembre-se que aqui neste país, muita gente não consegue responder a essa pergunta. Ok? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e clicar no sininho para você ver os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.